Nesta série de aulas, vamos corrigir os exercícios do capítulo 1, Mecânica, do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Número 3. O micrômetro também é chamado de micron. Letra A. Quantos micron tem 1 quilômetro? Como no estudo da física aparecem números muito grandes, como por exemplo o número de estrelas de uma galáxia, ou números muito pequenos, como por exemplo o raio de uma molécula, utilizamos potências de 10 para representarmos estes números. Também são utilizados prefixos gregos e latinos para representar essas potências de 10. Na tabela nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, 10 elevado a menos 9, o prefixo é nano, representado pelo símbolo N. O 10 a menos 3 é mili. O 10 a menos 6 é micro, que a gente representa pela letra grega mi. Agora, os números maiores, 10 elevado a 3 é quilo, que representamos pela letra K. 10 elevado a 6 é mega, que a gente representa pelo M maiúsculo. 10 a 9 é giga, que representamos pela letra G. 10 elevado a 12 é tera, que representamos pela letra T. Esses últimos aí, muito utilizados na informática. Giga, mega, tera. A medida de 1 quilômetro tem o prefixo quilo, que corresponde à potência 10 elevado a 3. Então, podemos dizer que 1 quilômetro, esse K aí é 10 elevado a 3 metros. Por exemplo, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 10 elevado a 3 gramas. Nesse caso aí, metro. Se multiplicarmos ambos os lados da equação por 10 elevado a menos 3, a equação se torna 1 vezes 10 a menos 3 quilômetros é igual a 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Que dá 10 a menos 3 quilômetros igual 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então é 1 metro. Então a 10 elevado a menos 3 quilômetros corresponde a 1 metro. A medida de 1 micrômetro, ou 1 micrômetro, tem o prefixo micro, a letra grega mi, que corresponde à potência 10 a menos 6. Então podemos dizer que 1 micrômetro é 10 elevado a menos 6 metros. Se multiplicarmos ambos os termos por 10 elevado a 6, a equação se torna 1 vezes 10 elevado a 6 micrômetro é igual a 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 6 metros. Que dá 10 elevado a 6 micrômetros igual 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 6 dá 10 elevado a 0, que eu vou somar os expoentes, que é 1. Então dá 1 metro. Observe que nas duas equações, a expressão da direita da igualdade, elas são iguais a 1 metro. Então, significa que as expressões à esquerda também são iguais. Então, 10 a menos 3 quilômetros é igual a 10 elevado a 6 micrômetro. Multiplicando ambos os termos da equação por 10 elevado a 3, fica 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 3 quilômetros é igual a 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3 micrômetro. 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, fica 1 quilômetro igual. E 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3, eu vou somar os expoentes, dá 10 elevado a 9 micrômetro. Então, 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 9 micrômetro. Letra B. Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? A medida de 1 centímetro contém o prefixo centi, que corresponde à potência 10 elevado a menos 2. Então, podemos dizer que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Multiplicando ambos os lados da equação por 10 elevado a 2, a equação se torna 1 vezes 10 elevado a 2 centímetros
é igual a 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 2 metros, que dá 10 elevado a 2 centímetros. 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 2 metros dá 1 metro. Como vimos na letra A, 10 elevado a 6 micrômetro é igual a 1 metro. Como antes, se as expressões à direita são iguais, as da esquerda também são. Então, 10 elevado a 2 centímetros é igual a 10 elevado a 6 micrômetro. Multiplicando ambos os lados da equação por 10 elevado a menos 6, ela se torna 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 centímetros é igual a 10 elevado a 6 vezes 10 a menos 6 micrômetro. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 dá 10 elevado a menos 4 centímetros. E 10 elevado a 6 vezes 10 a menos 6 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então dá 1 micrômetro. Então 1 micrômetro representa 10 elevado a menos 4 centímetros. Letra C. Quantos microns tem uma jarda? A jarda e o pé são medidas de comprimento utilizadas nos países de língua inglesa. Uma jarda é igual a 3 pés. A medida de um pé em metros é um pé é igual a 0,3048 metros. Essas informações a gente obteve consultando o apêndice D do livro. Então, uma jarda equivale a 3 vezes o valor do pé em metros, 0,3048 metros. Fazendo essa multiplicação, uma jarda é igual a 0,9144 metros. Como vimos na letra A, 10 elevado a 6 micrômetro é igual a 1 metro. Substituindo na expressão, ela se torna 0,9144 e no lugar do metro, vezes 10 elevado a 6 micrômetro. Como a medida fornecida tem dois algarismos significativos, 1,0 micrômetro, a resposta deve ser escrita também com este número de algarismos. Como o terceiro algarismo significativo é menor do que 5, não há arredondamento. O resultado é 0,91 vezes 10 elevado a 6 micrômetros. Normalmente a resposta é dada na notação científica, que tem a forma. É um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Se andarmos com a vírgula uma casa decimal para a direita, a gente vai ter um número entre 1 e 10. Como eu estou andando para a direita, eu estou multiplicando por 10, Aí eu tenho que dividir por 10 para não alterar o valor do número. Então eu vou subtrair 1 do expoente. Então o resultado fica 9,1 vezes 10 elevado a 5 micrômetro.